e no vídeo de hoje eu vou falar sobre as principais reflexões que o livro A Coragem de Ser Imperfeito traz e como ele nos mostra que, ao contrário do que pensamos, nos permitir estar vulneráveis não nos faz mais fracos, e sim mais fortes para encarar a vida com mais ousadia e vivermos uma vida mais plena. Sejam bem-vindos ao meu canal e esse é o quadro Tá Lendo! Nesse livro, a autora trata de assuntos que costumam ser evitados, como a vulnerabilidade, a vergonha, o medo e a imperfeição, mostrando através do seu conhecimento, adquirido após anos de pesquisa nessas áreas, que a vulnerabilidade não é uma fraqueza, mas sim a melhor definição de coragem. Esse livro nos faz entender o quanto a nossa tentativa de fugir de emoções complicadas, como a vergonha, o medo e a decepção, buscando a perfeição que na realidade não existe, nos faz sacrificar relacionamentos e oportunidades que podem ser irrecuperáveis, e como isso nos impede de viver uma vida mais plena. E para entender melhor como isso afeta nossas vidas, a autora apresenta nesse livro situações reais que servem como exemplo de como combater a vergonha e viver com mais ousadia. A autora Brené Brown é uma professora e pesquisadora e estuda há mais de 20 anos assuntos como a coragem, a vulnerabilidade e a vergonha. E a sua palestra no TED Talk, que fala sobre o poder da vulnerabilidade, é um dos 5 mais assistidos no mundo. E eu já deixo aqui indicado que após esse vídeo você dê uma passadinha lá para assistir essa palestra maravilhosa, para você entender um pouco mais o trabalho dela e como que todos esses assuntos podem afetar a sua vida. Mas se você ainda está meio receoso em ler esse livro, achando que se trata de um livro como tantos de autoajuda, saiba que esse livro foi baseado em anos de pesquisa pela autora e ler ele com certeza vai fazer você se identificar com várias questões que estão de alguma forma prejudicando a sua vida e te impedindo de fazer as coisas que sonha ou de viver uma vida mais alinhada com o que você acredita. Todos nós temos medo e vergonha e encará-los pode ser desconfortável, até mesmo por meio da leitura deste livro. Mas eu te garanto que após essa leitura, você se sentirá mais motivado a realizar mudanças reais na forma que encara a vida. Mas antes de falar sobre as principais ideias desse livro, eu já vou pedir para você que está gostando desse vídeo para não esquecer de deixar o seu like e se inscrever no canal. E o primeiro passo para entender o porquê é tão difícil para aceitarmos essa ideia de estarmos vulneráveis é entender onde estamos e como essa nossa cultura baseada na escassez contribui com essa ideia tão difundida de nunca nos julgarmos bons o bastante. A escassez, portanto, é o problema de nunca ter ou ser o suficiente, e ela reina nessa sociedade onde todos estão hiperconscientes da falta, onde tudo, desde segurança, amor até dinheiro e recursos, passa por uma sensação de inadequação ou falta. Nós gastamos muito tempo calculando quanto temos, quanto não temos, quanto queremos ou podemos ter e quanto todos os outros têm, precisam ou querem ter. Mas o que torna essa avaliação constante tão desoladora é que quase sempre comparamos a nossa vida, nossos relacionamentos, nossa família e nosso trabalho com a visão de perfeição inatingível que as mídias propagam. Ou então comparamos a nossa realidade com a visão ficcional e limitada de quanto alguém próximo a nós já conquistou. Viver nesse contexto só reforça o nosso sentimento de nunca sermos bons o bastante. E ao contrário do que pensamos, o oposto de viver em escassez não é cultivar o excesso. Na verdade, o excesso e a escassez são dois lados da mesma moeda. O oposto da escassez é o suficiente, e é o que a autora chama de plenitude. E essa plenitude tem como essência a vulnerabilidade, que é enfrentar as incertezas, a exposição e os riscos emocionais, sabendo que somos o bastante. Mas antes de falar como a vulnerabilidade e a coragem são importantes nesse caminho da plenitude, a autora derruba alguns mitos comuns sobre a vulnerabilidade, que só alimentam e contribuem com essa cultura da escassez. Mito número 1.
um, que a vulnerabilidade é uma fraqueza. E essa é clássica e eu tenho certeza que você acredita ou já acreditou nisso. A percepção de que estar vulnerável seja um sinal de fraqueza é o mito mais comum sobre a vulnerabilidade, e é também o mais perigoso. Pois quando passamos a vida nos afastando e nos protegendo de um estado de vulnerabilidade ou de sermos vistos como sentimentais demais, ficamos contentes quando os outros são menos capazes de mascarar os seus sentimentos. Chegamos ao ponto de, em vez de respeitarmos e admirarmos a coragem e a ousadia que está por trás da vulnerabilidade, deixamos o medo e o desconforto se tornarem julgamentos e críticas. A vulnerabilidade não é algo bom e nem mal. Não é o que chamamos de emoção negativa e nem sempre é uma luz ou uma experiência positiva. Ela é o centro de todas as emoções e sensações. Sentir é estar vulnerável. Acreditar que a vulnerabilidade seja uma fraqueza é o mesmo que acreditar que qualquer sentimento seja fraqueza. Abrir mão das nossas emoções por medo de que o custo seja muito alto significa de nos afastarmos da única coisa que dá sentido e significado à nossa vida. E o segundo mito é acreditar que a vulnerabilidade não é com você. A vulnerabilidade está presente em todos os desafios da nossa vida, nos desafios de estar vivo, de se estar num relacionamento e de se ter um vínculo. E mesmo que você resolva abrir mão de todos os seus relacionamentos e optar pelo isolamento como uma forma de proteção, ainda assim estará vivo e sujeito à vulnerabilidade. Quando fingimos que podemos evitar a vulnerabilidade, tomamos atitudes que muitas vezes são incompatíveis com quem nós realmente desejamos ser. Por isso, a vulnerabilidade não é uma escolha. A única escolha que temos é como vamos reagir quando formos confrontados com a incerteza, o risco e a exposição emocional. Terceiro mito, a vulnerabilidade é expor totalmente a própria vida. Bom, a vulnerabilidade ela se baseia na reciprocidade e requer confiança e limites. Não é uma superexposição. A vulnerabilidade tem a ver com compartilhar os nossos sentimentos e nossas experiências com pessoas que conquistaram o direito de conhecê-los. Estar vulnerável e aberto passa pela reciprocidade, que é uma parte integrante do processo de construção da confiança. Não podemos ter sempre garantias antes de compartilhar algo. Entretanto, não expomos nossa alma na primeira vez que encontramos alguém. Nunca nos aproximamos dizendo: "Oi, meu nome é fulano, essa é a minha maior dificuldade". Isso não é vulnerabilidade. Pode ser desespero, carência afetiva ou necessidade de atenção, mas não é vulnerabilidade. Partilhar adequadamente, com limites, significa dividir sentimento com pessoas com as quais temos um relacionamento e que querem fazer parte da nossa história. O resultado dessa vulnerabilidade mútua e respeitosa é um vínculo maior, mais confiança e mais envolvimento entre os envolvidos. Quarto mito, achar que pode se garantir sozinho. Uma qualidade que temos em alta na nossa sociedade individualista é a capacidade de se virar sozinho. Mesmo que pareça infeliz e deprimente, admiramos a força que isso evoca. Então, se garantir sozinho é algo reverenciado. Mas, na jornada da vulnerabilidade, não foi feita para se percorrer sozinho. Nós precisamos de apoio, precisamos de pessoas que nos ajudem na tentativa de trilhar novas maneiras de ser e que não nos julguem. A maioria de nós sabe muito bem prestar ajuda, mas quando se trata de vulnerabilidade, é preciso saber também pedir ajuda. Nessa jornada, aprendemos que as pessoas que nos amam, aquelas com quem realmente podemos contar, nunca são os críticos que nos apontam o dedo quando fracassamos. E também não são as que estão na arquibancada nos assistindo e nos aplaudindo. Elas estão nas batalhas da vida com a gente, lutando por nós e segurando a nossa mão. Nada é mais transformador que descobrir que é uma perda de tempo medir o nosso valor pelo peso da reação das pessoas que estão lá nas arquibancadas. Quem nos ama estará ao nosso lado, independentemente dos nossos resultados. Nós não podemos aprender a ser mais vulneráveis e corajosos por conta própria.
Muitas vezes, nossa primeira e maior ousadia é pedir ajuda. Bom, agora que já derrubamos os mitos que envolvem a vulnerabilidade, vamos falar de outro ponto importante, que é a vergonha. O contato com a nossa vergonha é fundamental para abraçar a nossa vulnerabilidade. Não podemos nos deixar ser vistos e ficarmos aterrorizados pelo que as pessoas podem pensar. Por isso, entender o que é a vergonha e como combatê-la é tão importante nesse processo. No livro, a autora define a vergonha como um sentimento intensamente doloroso ou a experiência de acreditar que somos defeituosos e, portanto, indignos de amor e aceitação. Ela explica que a vergonha se trata do medo da falta de conexão, de perder o vínculo com alguém. Nós somos psicológica, emocional, cognitiva e espiritualmente criados para o amor, para os relacionamentos, para a aceitação. A conexão, o vínculo, é a razão de estarmos aqui e é o que dá significado e sentido à nossa vida. Sentir vergonha é ter medo de romper esse vínculo, medo de que algo que fizermos ou deixarmos de fazer, de que um ideal que nós não conseguimos alcançar ou de uma meta que deixamos de cumprir nos torne indignos de nos relacionarmos com outras pessoas. Todos sentimos vergonhas, todos temos o bem e o mal dentro de nós. Mas se não nos reconciliarmos com nossa vergonha, com os nossos conflitos, começaremos a acreditar que há algo de errado conosco e que nós somos maus e defeituosos. E pior ainda, começar a agir com base nessas crenças. Se quisermos ser pessoas plenas, estar inteiramente conectados com a vida, precisamos ficar vulneráveis. E para isso temos que aprender a lidar com essa vergonha. Mas afinal, como podemos lidar com a vergonha? A autora explica que temos que criar uma resiliência à vergonha, que é a capacidade de sermos autênticos quando vivenciamos alguma situação de vergonha, de encará-la sem sacrificar os nossos valores e de passarmos pela experiência embaraçosa com mais coragem, compaixão e conexão do que nós tínhamos antes dela. A resiliência tem a ver com sair do sentimento de vergonha para esse afeto que chamamos de empatia, o verdadeiro antídoto contra a vergonha. Se conseguimos compartilhar as nossas histórias sofridas com alguém que responda com solidariedade e compreensão, a vergonha perderá força. A autoaceitação também é fundamental, porque quando conseguimos ser compreensivos com nós mesmos durante um episódio de vergonha, ficamos mais propensos a nos expressar e se abrir com alguém e experimentar esse afeto e empatia. E para desenvolver essa resiliência, precisamos reconhecer a vergonha e compreender os seus mecanismos. Você precisa reconhecer fisicamente quando está passando vergonha e descobrir que mensagens e expectativas há desencadear. Praticar uma consciência crítica. As mensagens e expectativas que estão governando a sua vergonha devem passar por um teste de realidade. Você precisa entender se elas têm a ver com o que você deseja ser ou corresponde a uma suposição do que os outros precisam ou querem de você. Ser acessível. Você precisa reconhecer a sua história e compartilhar com alguém. Não podemos vivenciar a empatia se não estivermos conectados com outras pessoas. Falar da vergonha. Você precisa conversar como se sente e pedir o que necessita quando está com vergonha. Além da vergonha, a autora fala das armaduras que usamos para nos protegermos da vulnerabilidade, do desconforto e das dores que nos impedem de viver uma vida com mais ousadia. E é delas que eu vou falar agora. Bom, o escudo da alegria como mau presságio. Quando perdemos a capacidade ou o desejo de ficar vulnerável, a alegria se torna algo que vemos com muita desconfiança. Em uma cultura profunda de escassez, de nunca sermos seguros ou certos o bastante, a alegria parece ser uma farsa. Nós acordamos pela manhã e pensamos, bom, o trabalho vai bem, todos estão com saúde, nenhuma grande crise está acontecendo, a casa ainda está de pé, eu estou me sentindo bem. Bom, algo de ruim deve acontecer a qualquer momento, deve estar à espreita aí para acontecer. O conceito da alegria como mau presságio
utilizado como um método para reduzir a nossa vulnerabilidade, vai desde ensaiar uma tragédia, que é fantasiar o pior que pode acontecer quando a alegria bate à nossa porta, até decepção perpétua, que é preferir ficar em um estado inerte de decepção perpétua, acreditando que é mais fácil viver decepcionado do que se decepcionar. Neste estado, a gente sacrifica a alegria para evitar a dor. Uma vez que fazemos a ligação entre vulnerabilidade e alegria, a resposta é bastante direta. Nós estamos tentando vencer à força a vulnerabilidade. Não queremos ser surpreendidos pela dor. Como não queremos ser pegos de guarda baixa, ensaiamos as piores reações possíveis como defesa contra a nossa decepção. Então, o que podemos fazer para evitar esse escudo? Bom, o melhor jeito é praticar a gratidão. A gratidão é o antídoto para a alegria como mau presságio. Em vez de fugirmos das situações de alegria ou ficar pensando que o pior pode acontecer a qualquer momento, mude a sua perspectiva e tenha uma visão com base na gratidão. Aceite e agradeça cada situação de alegria que estiver vivendo. Bom, outro escudo que temos é o perfeccionismo. Nunca ouvimos falar de uma pessoa que atribui a sua alegria, seu sucesso ou sua plenitude ao fato de ser perfeito. Na verdade, o que mais vemos é exatamente ao contrário. As coisas mais preciosas e importantes que chegam em nossas vidas quando nós temos coragem para ser vulneráveis, imperfeitos e tolerantes com nós mesmos. O perfeccionismo não é um caminho que nos leva aos nossos talentos e ao sentido da vida. Ele é um desvio perigoso. O perfeccionismo é um sistema de crença autodestrutível e viciante que alimenta esse pensamento primitivo de: se eu parecer perfeito e fizer as coisas com perfeição, poderei evitar ou minimizar os sentimentos dolorosos de vergonha, julgamento e culpa. O perfeccionismo é autodestrutivo simplesmente porque a perfeição não existe. Não é uma meta inatingível. O perfeccionismo tem mais a ver com percepção do que com motivação interna. E não há maneira de se dominar uma percepção, por mais tempo e energia que se gaste tentando. Então, o que podemos fazer para evitar esse escudo? Nós devemos apreciar as belezas das nossas falhas. Se quisermos estar livres do perfeccionismo, precisamos fazer a longa travessia do que o que as pessoas vão pensar para eu sou bastante. Essa jornada começa com resiliência, vergonha, amor próprio e aceitação, para assumir a verdade sobre quem somos, de onde viemos e no que acreditamos, e sobre a beleza imperfeita da nossa vida. Precisamos estar dispostos a pegar leve nas cobranças e apreciar a beleza de nossas falhas e imperfeições. Precisamos ser mais amorosos e receptivos com nós mesmos e com os outros, e precisamos conversar conosco da mesma forma que conversamos com alguém que amamos. Outro escudo bem usado é do entorpecimento. Esse escudo é tudo que fazemos diariamente para nos anestesiar de alguma coisa, seja nas doses de bebida alcoólica que tomamos, seja nas nossas 60 horas de trabalho semanais, seja no consumo abusivo de açúcar, o longo tempo que passamos diante da TV e das redes sociais, ou o excesso de remédios. Uma das estratégias mais universais de entorpecimento é viver loucamente atarefado. Nossa sociedade aceitou essa ideia de que se estivermos sempre muito ocupados, as verdades sobre as nossas vidas nunca nos alcançará. As estatísticas comprovam que há pouquíssimas pessoas que não são afetadas por um vício. Parece que todos nós estamos de alguma forma tentando anestesiar os nossos sentimentos. Podemos até não fazê-los de maneira compulsiva ou crônica, mas isso não significa que não entorpecemos nossa sensação de vulnerabilidade. E essa atitude é particularmente debilitante porque não apenas amortece a dor das nossas dificuldades, mas também sabota nossas experiências de amor, de alegria, de aceitação, criatividade e empatia. E com certeza esse é um problema grave. As pessoas estão desesperadas para sentir menos ou mais, para descartar alguma sensação ou para intensificar uma outra. E a melhor saída para esse escudo é impor limites, encontrar um bem-estar verdadeiro e cuidar do espírito.
Mas para isso, primeiro precisamos aprender a como realmente vivenciar os nossos sentimentos. Ficamos atentos sobre os nossos comportamentos entorpecentes e saber lidar com o desconforto de emoções difíceis. Mas qual será a linha tênue que separa o prazer e o bem-estar do entorpecimento? Quando estamos ansiosos, isolados, vulneráveis, solitários, nos sentimos impotentes. A bebida, a comida, o trabalho e as horas infindáveis na internet parecem nos confortar, mas na verdade estão apenas lançando grandes sombras sobre a nossa vida. Não são as nossas ações, mas os motivos por trás delas que faz toda a diferença. Isso nos convida a refletir sobre o que está por trás das nossas escolhas e, se for útil, discutir essas questões com a sua família, com os amigos mais próximos ou até mesmo com um terapeuta. Isso pode nos ajudar a identificar as sombras de livros ou outros comportamentos destrutivos que estamos buscando para nos entorpecer. Para isso, é necessário, na verdade, um exame de consciência e muita reflexão. Bom, a alegria como mau presságio, o perfeccionismo e o entorpecimento são os 3 métodos de proteção mais comuns que usamos. Porém, existem muitos outros que a autora trata de forma mais resumida no livro. Diminuir a lacuna de valor é uma estratégia de ousadia. Devemos prestar atenção no espaço que separa o lugar onde estamos do lugar onde queremos estar. E mais importante, precisamos praticar as virtudes que consideramos importantes em nossa vida. Diminuir a lacuna existe tanto acolher a nossa vulnerabilidade quanto perseverar no enfrentamento da vergonha. Não precisamos ser perfeitos, mas temos que estar atentos e comprometidos para alinhar os nossos valores com as nossas atitudes, em todas as áreas da nossa vida. E no livro, a autora exemplifica diversas situações e atitudes que podemos ter no trabalho, em questões familiares e nos nossos relacionamentos, que nos ajuda a entender como podemos viver mais alinhado com os nossos valores, sem medo de ficar vulneráveis. Bom, como podemos ver, viver com ousadia não tem nada a ver com ganhar ou perder. Tem a ver com coragem. Em um mundo onde a escassez e a vergonha dominam e sentir medo tornou-se um hábito, a vulnerabilidade é incômoda e até um pouco perigosa às vezes. E sem dúvida, desnudar-se emocionalmente significa correr um risco maior de ser magoado. Mas nada é mais incômodo, perigoso e doloroso do que constatar que estamos do lado de fora das nossas vidas, olhando para ela e imaginando como seria se tivéssemos coragem de nos mostrar e que nos vissem. Precisamos entender que o que nós sabemos tem importância, mas quem nós somos importa muito mais. Ser, em vez de saber, exige atitude e disposição para se deixar ser visto, e isso requer estar vulnerável. Se eu não tivesse aprendido a lidar com a vergonha e abraçar a minha vulnerabilidade, e se eu não tivesse desenvolvido a coragem de ser imperfeita, você jamais estaria aqui vendo esse vídeo meu, pois eu certamente não teria esse canal e muito menos conseguiria expor minhas ideias como faço hoje por meio do meu conteúdo. Provavelmente eu estaria até hoje procurando a tal da perfeição para começar. Então, se você está nesse momento da sua vida procurando a perfeição para começar ou tentar algo, eu só posso te dizer uma coisa. Leia esse livro e reflita muito sobre as lições que ele ensina e viva imperfeitamente com ousadia. Bom, esse foi o vídeo de hoje e se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos que eu falo sobre livros tão incríveis como esse aqui, que vão mudar a sua vida. Te espero no próximo vídeo.